O que é este dialeto ou este idioma chamado línguas dos anjos? 1 Coríntios 13, verso 1 vai dizer assim que ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, não tivesse a caridade, eu seria como um tipo de metal que soa ou como um sino que tine, só fazendo barulho. Existe uma antiga tradição já existente lá dentro do texto de Salmos, por exemplo, Salmo 103, verso 20, Salmo 148, verso 12, onde nestes dois textos você tem destacado de uma forma poética o linguajar dos anjos. Os anjos são convidados a se pronunciar diante de Deus, bendizendo, louvando o grande Senhor, Criador de todas as coisas. Então, a partir desse ponto, algumas pessoas destacam que os anjos vão ter sua própria linguagem, a sua própria maneira de falar. E aqui a grande questão, dentro deste contexto de 1 Coríntios 13, verso 1, ou partindo do capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, você tem dentro desse contexto, e aqui há uma divisão ou uma não concordância entre os eruditos. Alguns eruditos vão dizer que Paulo aqui não está fazendo menção a um outro tipo de dialeto, a um outro tipo de idioma, mas ele está colocando isto aqui, língua ou línguas dos anjos, como uma ênfase ou como uma linguagem de exagero para pontuar aquilo que é mais importante. Os dons não podem estar desvinculados do amor. Porém, um outro grupo de eruditos, eles estão também conversando com um contexto literário, investigando um contexto literário e observando que a partir da comunidade de Qumran, a partir de textos como o Testamento de Jó, onde você tem ali a citação de um êxtase, onde essas filhas de Jó vão se pronunciar, vão falar, e aquilo ali vai ser destacado como uma fala angelical. Então você tem dentro da cultura judaica, dentro do ambiente judaico, já esta ideia, né, bem formulada, bem formada, que os anjos têm a sua própria maneira de cultuar, têm o seu próprio idioma, e quando eles estão em um ambiente sagrado, onde uma comunidade está louvando e engrandecendo ao Senhor, isso aqui nós estamos falando de um contexto judaico, dentro de uma sinagoga, assim o judeu vai entender que ali eles estão dentro de uma corte celestial, junto com os anjos em sua linguagem própria, e os judeus em sua linguagem sagrada, no caso, dentro dessa ideia de que o hebraico é uma fala sagrada, eles estão ali louvando, engrandecendo o grande e eterno Deus. Então você percebe que dentro deste contexto há esta divisão, saber o que Paulo de fato está dizendo. Gordon Fee, ele vai escolher o caminho da distinção. Ele vai dizer que aqui Paulo está falando de duas coisas distintas. Ele não está dizendo, ou ele não está usando língua ou línguas dos anjos como ou com uma ênfase de linguagem para enfatizar algo. Ele está dizendo que há sim uma distinção, considerando todo o enredo e todo o contexto literário que cerca Paulo sendo judeu, todo o contexto imaginário religioso que foi construído sobre ele ao longo da sua existência. Então, você tem que considerar que Paulo, ele é um judeu e ele pode estar falando de coisas inefáveis. Ele foi alguém que esteve ali no terceiro céu, ele viu coisas que ele não pôde dizer, ele não pôde compartilhar. Então, ele teve acesso a ambientes que eu e você não tivemos. Então, ele sim pode estar falando de algo totalmente distinto, algo totalmente superior ao pensamento humano, muito além, muito aquém da nossa compreensão. Possivelmente Paulo esteja destacando isso com uma ênfase principal que ela não pode ser perdida de vista aqui, que é
a ênfase no amor. Você pode ter todos os dons, mas se você não tiver o amor, você está fazendo barulho. Você pode ter a melhor profecia, você pode falar todas as línguas, todos os idiomas. Você pode até falar a língua ou as línguas de anjos. Mesmo assim, se você não tiver amor, você está simplesmente fazendo barulho. Então, a ênfase em entender sim que há um dialeto diferente segundo as evidências internas do texto bíblico, segundo as evidências externas, levando em consideração a bagagem cultural, religiosa existente em Paulo, que é um judeu. Então você deve levar em consideração sim, que aqui é uma distinção, ele está falando de coisas diferentes. Sim, os anjos têm o seu próprio dialeto, a sua própria forma de se expressar diante de Deus. Porém, eu devo destacar que aqui, dentro desse contexto, línguas dos anjos não é a língua concedida ou a experiência pentecostal do batismo com o Espírito Santo com a evidência do falar em línguas. Essas línguas que vão evidenciar o batismo, essas línguas não são línguas dos anjos. Isso aqui tem que ficar claro e bem pontuado. Existe sim uma tradição que considera que anjos têm a sua própria língua, o seu próprio dialeto, a sua própria forma de se expressar. Porém, aqui há uma distinção, uma severa distinção entre a experiência dita pelos pentecostais como o batismo ou a segunda ação ali, a regeneração, a transformação, e a experiência pentecostal do revestimento de poder e envio para uma missão, para a proclamação do Evangelho, e este revestimento de poder evidenciado dentro do contexto pentecostal como uma realização de alguém que recebeu ali a chancela, a marca dessa experiência com o Espírito Santo. Este ou esta marca, ela não é a linguagem, o dialeto, o idioma dos anjos, ok? Então, nesse contexto, você não tem margem para dizer que isto aqui é a linguagem do Espírito Santo, que isto aqui, dentro de 1 Coríntios 13, verso 1, né, ainda que eu fale as línguas dos anjos, eu tenho que entender que isto aqui, dentro deste contexto, não vale. Eu não posso fazer essa afirmação. Ok? Que Deus te abençoe e até um próximo vídeo.